Teleaula Natal. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Ana Saraiva e este é meu sinal em Libras. A letra A descendo da cabeça até o ombro. Sou professora de arte da Rede Municipal de Natal, sou parda, tenho 1,61 m de altura, cabelos castanhos com mechas loiras, olhos castanhos escuros. Estou vestida de calça jeans azul, camiseta preta de botão. Estou de frente e em pé à direita da tela da TV. Por trás de mim, cenário virtual na cor azul escuro. À margem superior e esquerda do cenário, uma moldura retangular na mesma cor. Dentro da moldura serão exibidos slides da aula. Abaixo da moldura, em toda a extensão inferior do cenário virtual, pastilhas na cor branca e tons de azul. Fim da descrição. A partir de agora, iniciamos a 9ª aula do ensino de artes para as turmas do 9º ano. Para dialogar com você nessa aula, apresentarei 12 slides em PowerPoint. O primeiro slide tem plano de fundo branco. À esquerda, na parte inferior e à direita do slide, 3 linhas retas paralelas na cor azul camaleão. Na parte central superior do slide está escrito Secretaria Municipal de Educação Natal. No centro do slide, a palavra Artes em letras pretas. Abaixo, lê-se Aula 9, História do Teatro, Parte 2 e Professora Ana Saraiva. Com exceção desse primeiro slide já descrito, os demais 11 slides seguem o mesmo padrão. Slides com planos de fundo branco, com textos escritos em imagens diferentes. À esquerda, 3 linhas retas verticais paralelas na cor azul camaleão. Fim da descrição. Recapitulando a aula 8, lembramos que estudamos as manifestações teatrais e diferentes contextos da história mundial, reconhecendo traços dessa linguagem artística no dia a dia da pré-história, bem como situamos algumas particularidades do teatro na antiguidade, teatro grego, teatro romano e medieval. Em exibição, tela cheia. Mostra no centro do slide o gráfico vertical com 5 retas côncavas na cor azul, indicando continuação. No centro de cada seta, em letras pretas, está escrito respectivamente pré-história, antiguidade, teatro grego, teatro romano e teatro medieval. Fim da descrição. Hoje, continuaremos nessa trajetória a respeito do teatro e sua história a partir do início do Renascimento, chegando mais particularmente no período em que surgiu a Commedia dell'arte na Itália. Em exibição, tela cheia. Mostra slide. À margem superior central, uma seta côncava na cor azul indicando continuação. No centro, as letras pretas, a palavra Commedia dell'arte. Fim da descrição. Esse período da arte teatral entre os séculos XVI e XVIII na Europa baseava-se em espetáculos teatrais populares, apresentados em ruas e praças públicas, considerado uma vertente do teatro renascentista. Essas companhias eram itinerantes, com textos improvisados de acordo com o público, espectador, e seus personagens de destaques eram o Arlequim, o Pierrot, a Colombina, que também conhecemos pelas fantasias carnavalescas usadas ainda hoje. Além do Arlequim e da Colombina, também havia o Doutor e o Palhaço e vários outros papéis para as diversas peças encenadas. No próximo slide, veremos uma imagem com alguns personagens que se repetiam nos espetáculos da Commedia dell'arte. Em exibição, tela cheia, apresenta-se slide. À margem superior esquerda, em letras pretas, o título Commedia dell'arte. Abaixo, 10 personagens do teatro popular Commedia dell'arte. Os personagens são homens e mulheres, dos quais 5 deles estão um ao lado do outro à margem superior e 5 à margem inferior do slide. Esses estão em pé, em diferentes posições e usam figurino colorido de época. As mulheres estão de vestidos. As mangas e as saias dos vestidos são bufantes e longas. Os homens, alguns estão com calças coladas e outros com meias longas e calças até os joelhos. Camisa e cinto abaixo da cintura e sobreposto um casaco largo. Os personagens usam sapatos com pontas. Uns usam máscaras, enquanto outros têm o rosto pintado. Todos estão de chapéu de diversos modelos. Fim da descrição.
Na imagem, vemos 10 artistas com seus figurinos convencionais, com características dos personagens que encarnavam a comédia dell'arte. Enquanto o teatro renascentista estava apoiado nos ideais clássicos, a comédia dell'arte fazia oposição ao modelo erudito por ser de caráter popular. Enquanto na Itália a comédia dell'arte encontrava-se no auge, quando se iniciava a profissionalização teatral, no Brasil, em meados do século XVI, com o início da colonização portuguesa, os jesuítas, com técnicas de teatro, iniciavam a catequização dos povos indígenas, com a prática do teatro como recurso de ensino. O Alto de São Lourenço, peça teatral escrita pelo padre José de Anchieta, é um exemplo dessa prática. Na encenação, o preconceito contra a cultura indígena e a culturação dos povos indígenas. Naquela época, o teatro tinha função religiosa e foi muito utilizado pelos padres da Companhia de Jesus como instrumento pedagógico. Aqui é importante relembrar que antes da colonização portuguesa, as culturas indígenas que não eram reconhecidas pelos portugueses por ser diferente, já apresentavam em seus costumes uma arte diversificada e esteticamente bem elaborada, como é o caso da arte marajoara, produção artística destacada entre 400 e 1350 de nossa era. Por meio do corpo, os povos indígenas tinham uma forma de teatralizar. Eles contavam uma história, se expressando por meio da gestualidade, da pintura corporal, da dança, da oralidade, entre outros. Antes da colonização oriunda dos povos da Europa, já existia toda uma expressividade artística no modo de ser e agir dos povos indígenas, e nesse modo traduzia um estilo estético singular da cultura indígena, tanto no Brasil quanto em todo o território das Américas. Depois de passarmos brevemente pela Itália e pelo modo como o teatro surgiu em terras brasileiras, retornamos à Europa, indo em direção ao teatro elisabetano, na Inglaterra. Lá, alguns dramaturgos ingleses se especializaram na arte de contar a história de seus heróis, reforçando o sentimento do nacionalismo. O principal deles é Shakespeare, que aparece no slide a seguir. Em exibição, tela cheia, mostra Olhos sobre Tela, retrato do dramaturgo e poeta inglês William Shakespeare, num leve perfil, pele clara, calvo e cabelos crespos, castanho escuro à altura do pescoço. Olhos amendoados, castanhos claros direcionados para a direita. Bigode e barba castanhos claros. Usa brinco na orelha e veste camisa preta com gola branca. Fim da descrição. Shakespeare é um dos mais conhecidos dramaturgos do mundo. Suas peças foram traduzidas para as principais línguas modernas e é frequentemente encenada no teatro e adaptada para a televisão e cinema. Dentre suas obras destacam-se Romeu e Julieta, Hamlet, Macbeth e Sonho de uma Noite de Verão, como muitas outras. Exibição, na tela cheia, mostra slide. A margem superior central, uma seta côncava indicando continuação na cor azul. No centro, em letras pretas, a palavra comédia dell'arte. Na animação do slide aparece a segunda seta e no centro as palavras teatro romântico. Fim da descrição. Aqui nos encontramos com um movimento artístico, político e filosófico conhecido por romantismo. Nesse período, compreendido entre o final do século XVIII e todo o século XIX, a burguesia tem uma ascensão e o teatro sofre influências. Na Europa, o drama substitui a tragédia e a comédia se desenvolve. Os teatros eram laboratórios para a criação de formas e gêneros. Em exibição, tela cheia. Mostra em plano geral a parte interna de um teatro com predominância nas cores marrom, amarela e preta. No centro, o palco com uma apresentação. À frente do palco, pessoas sentadas em cadeiras e outras em pé. Nas laterais, 2 andares com camarotes. Fim da descrição. O teatro romântico volta-se para o ser humano. As peças falam sobre emoção e a idealização do amor,
da mulher, da morte e da nação. Há a valorização das obras de Shakespeare. O romantismo fazia oposição ao classicismo, racionalismo e iluminismo. É o período do romantismo que acontece a materialização de um teatro originalmente brasileiro. No ano de 1838, com a encenação da peça O Poeta e a Inquisição, de Gonçalves de Magalhães, o drama foi encenado por atores brasileiros sob a direção de João Caetano dos Santos. Você sabia que João Caetano foi o primeiro artista brasileiro que percebeu a necessidade dos atores possuírem formação em arte dramática? Exibição tela cheia. Mostra fotografia colorida horizontal. No centro da fotografia, uma escultura de bronze em tamanho real do ator João Caetano. Ele está em pé de perfil, cabelos cacheados à altura dos ombros. Veste uma túnica de manga curta na altura do joelho, presa na cintura por um cinto com uma capa sobreposta e usa sandálias. À frente, do seu lado direito, a bainha do punhal, sustentado por uma corrente que passa pelo ombro esquerdo. O braço esquerdo está elevado à altura do rosto, mão aberta para a margem direita da fotografia. O braço direito esticado à frente, punho fechado, segura um punhal na altura da cintura, direcionado para sua esquerda. Do lado esquerdo da escultura, há muitas pessoas. No plano de fundo, na cor azul, a fachada de um teatro. Na fachada, em letras brancas, está escrito João Caetano. Fim da descrição. João Caetano é considerado o primeiro teórico da arte teatral brasileira no século XIX. Na imagem autodescrita, vimos a escultura de João Caetano interpretando Oscar Filho de Ossiano, um personagem da mitologia celta. Por trás dele, a mais antiga casa de espetáculo do Rio de Janeiro, inaugurada em 1813 por Dom João VI, com o nome real Teatro de São João. Atualmente, o Teatro João Caetano. João Caetano fundou a primeira Companhia Nacional de Artistas e criou uma escola de arte dramática. E por falar em movimento artístico, vamos ver agora algumas características do realismo e do naturalismo na história do teatro. Em exibição, tela cheia. Mostra no centro do slide gráfico vertical com duas setas côncavas indicando continuação na cor azul. No centro da seta, de cada seta, em letras pretas, está escrito respectivamente Comédia dell'arte, o Teatro Romântico. Na animação do slide aparece a terceira seta e no centro as palavras realismo e naturalismo no teatro. Fim da descrição. O realismo vem criticar diversos costumes da sociedade vigente e, assim como a maioria dos movimentos artísticos, teve representação na literatura, na música, na pintura, na escultura e no teatro também. No teatro, o naturalismo potencializou diversos aspectos do momento realista. O teatro é frequentado pelo povo, mas essa realidade aos poucos foi se modificando. A burguesia começou a ser maioria nas plateias e o teatro passou a mostrar as realidades burguesas com temas como a vida social, o casamento, o dinheiro, entre outros. As representações também começaram a se aproximar mais dos costumes do dia a dia, mostrando pessoas comuns mais próximas da vida real. Então, chegamos ao teatro do século XX. A partir do realismo e do naturalismo, outras concepções teatrais foram sendo incorporadas, tornando um instrumento de discussão e crítica social. Em exibição, tela cheia. Mostra no centro do slide gráfico vertical com 3 setas côncavas indicando continuação na cor azul. No centro de cada seta, em letras pretas, está escrito respectivamente Comédia dell'arte, Teatro Romântico e Realismo e Naturalismo no teatro. Na animação do slide aparece a 4ª seta e no centro as palavras Teatro Século XX. Fim da descrição. No início do século XX, as tendências realistas e naturalistas ainda permanecem, mas se expande com experiências e inovações teatrais, com novos movimentos e experimentações artísticas. A estética teatral sai da ideia de reprodução dos cenários e figurinos como cópia fiel da realidade
embora os temas tratados abordem o contexto social dos tempos atuais e contemporâneos. Hoje, finalizamos esse breve estudo a respeito da trajetória do teatro e sua história, percebendo as mudanças que ocorreram nas manifestações teatrais, da pré-história aos dias atuais. Para você, versos que falam da arte e do teatro como essa experiência do imaginário, da técnica e da estética que atravessam épocas e culturas. Na tela, em exibição, em letras pretas, 3 estrofes do texto O Homem e a Arte, de Clotilde Tavares, 2007. A arte é produto humano, é o real transfigurado. Não são as coisas reais, mas o mundo transformado. Na arte, nós renascemos, partes de um mesmo legado. Todas as obras de arte têm importância exemplar, pois representam um produto de cada tempo e lugar. Desde as obras consagradas até as que são criadas pelo artista popular. O teatro é a maravilha que junta no mesmo dia o texto, a luz, os atores, cenário, som, melodia, cria do nada uma história que fica em nossa memória, que marca, instiga, extasia. Fim da descrição. Não percam na próxima aula. Tchau!